Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer mais uma empresa do setor da construção civil. Estamos falando aqui de uma das maiores construtoras aqui do Brasil, que tem presença aí praticamente em todo o território nacional. Estamos falando aqui da MRV Engenharia e Participações S.A. MRV, que teve também suas informações contábeis divulgadas agora nessa semana, então estamos trazendo para vocês aqui a atualização dos números da MRV. E tudo isso atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Roberto Ventura. Grande Roberto Ventura, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também quem sugeriu a MRV foi o Rafael Lentini. Ô Rafael, também é muito bom contar com a sua presença aqui no canal. Lhe agradeço também imensamente a participação e o apoio de sempre. Espero corresponder às expectativas de vocês. Mas também, caso queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, não esqueça, o nosso curso de análise de balanço para investimentos já está disponível na plataforma Hotmart, um curso atualizado com mais conteúdos, mais indicadores, tudo para você aprender a entender o que os números querem lhe contar. E a partir do momento que entender o que os números querem lhe contar, as suas decisões vão ser mais conscientes, você vai tomar decisões melhores na hora de escolher as empresas nas quais investir. Então venha aprender de uma forma rápida, simples e didática a interpretar as demonstrações contábeis. E tudo isso aí com um custo muito baixinho. Inclusive, para se inscrever, para participar do curso, tem aqui na descrição o link de acesso à plataforma Hotmart. Mas também, caso queiram, entre em contato aqui no WhatsApp, me manda o WhatsApp que eu também posso lhe encaminhar o curso diretamente pelo WhatsApp. O importante é ter vocês junto conosco. Mas falando da MRV, não nos custa nada recontar um pouco a história, até para você entender o que é MRV. Imagina lá em 1979, lá em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, os primos, o Mário e o Rubens Menin, resolvem criar ali uma pequena construtora. E daí, na sequência, também trazem para dentro da sociedade uma construtora que já estava em operação, que era a Vega Engenharia. E a partir dali, então, criam uma construtora, a MRV, voltada justamente para atuar no segmento econômico, né, que seria o baixa renda ali, né, as construções mais simples. E a partir dali, então, começa toda a trajetória da MRV. Já no ano de 1981, lança o seu primeiro empreendimento na cidade de Contagem, é a cidade ali que é próxima, né, a BH. E aí, daí na sequência, com esse crescimento já voltado para o público ali de baixa renda, então foi ampliando as atividades da MRV. Até porque se voltarmos lá na década de 80, vamos ver que na década de 80 ali, nós não tínhamos linhas de crédito, juros subsidiados, não tinha nenhum programa habitacional, a não ser o sistema financeiro da habitação lá na época. E então a MRV foi desbravando o seu caminho dentro dessa linha. Tanto que daí chega em 1986, para poder vender os seus imóveis, eles lançam uma linha de financiamentos bancada pela própria MRV. Em 1994, daí já começaram a atuar em outras cidades dentro do estado de Minas Gerais. Chegando em 2000, já vão também para o mercado paulista e a MRV já começa a construir algumas obras dentro do estado de São Paulo. No ano de 2006, porque quando nós pegamos ali 2004, 2005, vamos perceber um auge ali da construção civil. A construção civil começa, até porque na época lá nós tivemos a estabilização econômica advinda do Plano Real, e aí com a queda dos juros começamos a ter mais créditos e começamos a ter ali, através de juros menores, parcelas menores que cabiam no bolso das pessoas, e aí o setor da construção civil, que estava numa demanda reprimida, ganhou uma proporção maior. Com isso, atraiu um fundo de investimentos que aportou recursos da MRV e aportou recursos para preparar a MRV para um IPO, o que ocorreu no ano de 2007. Com o IPO, aí a MRV começou a espalhar obras em todo o Brasil. Mas daí um outro segmento dentro da construção civil também que chamava atenção eram os galpões. E aí a MRV também passou a atuar dentro do segmento de galpões, com a construção, locação, venda e administração de galpões. E isso tudo se transformou numa outra empresa, que é a Log Commercial Properties, que inclusive já foi analisada aqui pelo canal.
Chegando já no ano de 2009, aí passa a atuar no segmento Minha Casa Minha Vida, que foi o lançamento lá do governo federal na época, justamente impulsionando as casas populares, o imóvel popular, e aí a MRV foi praticamente uma das líderes, e é uma das líderes, dentro desse segmento. Por quê? Porque ela desenvolveu toda uma tecnologia de construção através da racionalização de materiais e, com isso, proporcionar um baixo custo de construção e, consequentemente, um baixo preço de venda também. E a MRV se destacou e se espalhando por todo o Brasil. Chega no ano de 2019, só para você ter uma ideia, a MRV já estava presente em 22 estados e também no Distrito Federal e já era considerada a maior construtora da América Latina. Chegando no ano de 2020, a MRV também vai para os Estados Unidos e monta também uma empresa chamada AHS Residencial. A AHS Residencial, que depois foi denominada de Resia, né? E voltado justamente para a construção de condomínios residenciais também nos Estados Unidos. Lembrando mais uma vez que o Rubem Menin, que estamos falando aqui da MRV, mas o Rubem Menin também acabou, ele, como pessoa física, adquirindo a CNN, né, que é uma central nacional de notícias aqui, um canal de televisão lá, um canal fechado, a CNN, também hoje tem o comando do Rubem Menin. Mas o que nós estamos falando aqui é apenas da MRV. Outro item que também vale a pena mencionar aqui é que justamente nós temos o estádio do Atlético Mineiro recém-inaugurado, agora recentemente inaugurado, que também é a Arena MRV, só que a Arena MRV também leva apenas o nome da MRV. Quem participa não é a MRV, que é a dona do estádio do Atlético Mineiro. A MRV foi a que construiu, né? Mas esse imóvel todo pertence hoje ao Atlético Mineiro e foi feito também através da pessoa física do Rubem Menin, só para a gente poder também deixar claro por que estou falando isso, pois não aparece nada no balanço e nem na DRE, em lugar nenhum da MRV, a participação como sócia da Arena do Atlético Mineiro, tá? Bom, mas para sabermos como que está a situação da MRV, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e de 2023. E através dos números podemos entender o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Para conhecermos a MRV, então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da MRV Engenharia e Participações S.A., trazendo toda uma base histórica desde 2019. E por que toda essa base aqui? Justamente porque quando nós vamos fazer o processo de análise de balanço, estamos analisando 2023. Mas para analisarmos e entendermos como está a situação da empresa em 2023, nós temos que comparar. E ao comparar com uma quantidade maior de exercícios, a gente consegue ter uma visão melhor do que vem acontecendo com a empresa ao longo do tempo. Para entendermos tudo isso, vamos começar lá pelo ano de 2019, quando no balanço patrimonial nós temos dois grupos. Ativo, que são os bens e direitos, que é aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, e o passivo, que é o conjunto de obrigações, mais o capital próprio da empresa. Entendendo aqui o ativo, nós vamos ver aqui o total que fechou lá em 2019 de 14 bilhões 686 milhões de reais. No caso da MRV, que é uma construtora, e as construtoras elas têm sua característica própria, que é justamente a manutenção de estoques, né, os estoques de imóveis que ela compra para futuramente fazer lançamentos e vender. Então esse estoque aqui para longo prazo, ele aparece aqui no realizável a longo prazo no não circulante. Já o estoque de imóveis prontos para vender aparece no ativo circulante. E aí, então, consequentemente, nós temos um ativo circulante total de 7 bilhões 801 lá em 2019, com uma equivalência, né, a 53,1% em relação a todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a MRV fechou com 674 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e meio em contas a receber e justamente esses estoques destinados à venda de 3 bilhões e 900. Também no caso da MRV aparece aqui na figura dos outros créditos outros valores a receber de curto prazo, sendo que a maior parte deles, no caso da MRV, são títulos de financeiros, títulos de aplicações financeiras que a empresa mantém e também os impostos a recuperar. Já no ano de 2020, a MRV pula aqui para 18 bilhões de reais e o capital de giro vai para 8 bilhões e meio. Fecha agora com 1 bilhão e 80 em caixa, 1 bilhão e 800 em contas a receber e estoques de imóveis destinados à venda 3.741.
Tem também o estoque, uma grande parte desse valor do realizável a longo prazo também é estoque, só que para longo prazo. E também nós vamos ter uma outra figura de imóveis aqui nessa questão de investimentos. Então aparece também os imóveis para investimentos aqui dentro do balanço patrimonial da MRV. Chega em 2021, a MRV agora é de 20 bilhões de reais. E aí aumenta o capital de giro para 9 bilhões 408, apesar de uma queda aqui no caixa para 947 milhões de reais, essa queda é compensada aqui por um aumento no contas a receber e um aumento no estoque de imóveis destinados à venda. E a empresa aumenta aqui também os investimentos em imóveis para longo prazo. No ano de 2022, a MRV agora é uma empresa de 22 bilhões e 600 e o capital de giro passa agora dos 10 bilhões, vai para 10 bilhões 303. Diminui mais um pouco o volume de dinheiro em caixa para 733 milhões, aumenta o contas a receber para 2.642 e aumenta o estoque para 4 bilhões 583. Fecha 2023 com 25 bilhões de ativos, sendo que desses 25 bilhões, 11 bilhões e 600 é capital de giro, ativo circulante. O caixa praticamente estável em 742 milhões, continua aumentando contas a receber para 2.850 e aqui praticamente uma estabilidade nos estoques de imóveis destinados à venda. E aqui no estoque pro futuro, lá estoque que ainda vai ser usado para a construção de imóveis, ela vem aumentando aqui tanto no realizável a longo prazo e também temos aqui a figura dos investimentos, né, onde um peso maior desses investimentos são os imóveis também para investimentos. Então por aqui você já observa que a MRV vem numa crescente e esse crescimento ocorre no capital de giro também. Então a pergunta agora é de onde vem tanto dinheiro para a MRV crescer dessa maneira. O dinheiro sempre ele vem de duas fontes, capital de terceiros, que é o total do endividamento, e capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá em 2019, a empresa tinha uma dívida total de 65,2%, que eram em valores 9 bilhões 577, sendo que a maior parte dessa dívida é aqui, ó, de longo prazo. Já no ano seguinte, a dívida total da MRV foi para 12 bilhões de reais e o peso agora é 66,6%. Em 2021, a dívida pula para 13 bilhões 625, 67,4% o peso da dívida. Essa dívida chega a 70% agora em 2022, com um total aqui de 16 bilhões e 27 milhões de reais. E fecha 2023 com uma dívida total de 17 bilhões 507, porém o peso da dívida um pouquinho menor, 69,8%. Por quê? Porque nesse ano de 2023, a MRV também faz um aumento de capital, aumentando o patrimônio líquido. Então, com o aumento da participação de capital próprio, nós vamos ter aqui um aumento proporcional na participação de capitais de terceiros. Mas, enfim, o endividamento sai com 65, 66, 67, 70,9% e agora recua para 69,8%. Olhando agora os resultados produzidos pela MRV, através da demonstração de resultados do exercício, lá em 2019, o faturamento da MRV, 6 bilhões e 55 milhões de reais. Em 2020, 6 bilhões e 600. Em 2021, 7 bilhões e 100. O faturamento em 2022 recua para 6.600. E agora em 2023, o faturamento volta a subir para 7 bilhões e 429 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? 747 milhões de reais foi o lucro lá em 2019, 620 milhões o lucro em 2020, 902 milhões o lucro em 2021 e em 2022 a empresa acaba fechando com prejuízo, 149 milhões de reais. Fecha agora 2023, diminui o prejuízo, mas ainda está ali com 18 milhões de prejuízo. Então, nesses dois exercícios, apesar aqui de um crescimento de faturamento em 2023, o resultado acabou não sendo traduzido em lucro. Mas por que não é traduzido em lucro? Então, vamos observar aqui a DRE. O custo imagine a construção de um apartamento, lá, de um bloco e de um apartamento. Um apartamento que é vendido por 100 mil custa 69.600. No ano de 2020, esse apartamento de 100 mil custa 71.800. Em 2021, um apartamento de 100 mil custa 74.100. Em 2022, um apartamento de 100 mil custa 80.300 e agora recua um pouquinho para 77,3%. Então, nós vamos observando aqui ao longo do tempo o aumento do custo da construção e esse aumento não sendo repassado no preço de venda, a razão pela qual diminui a margem bruta da empresa.
Aí nós temos aqui toda uma despesa operacional de funcionamento da empresa de 18,2, 17,5, cai para 9,8, sobe para 14,4 e agora sobe para 21,8%. Esse aumento da despesa aqui é que acabou gerando, contribuindo para o prejuízo da empresa. Então, o aumento do custo lá em 2022 fez a empresa fechar com prejuízo e esse ano aqui o aumento da despesa operacional impediu a empresa de ter lucro. Mas vamos ver de perto, então, como que está a situação financeira da MRV nesse quadro que eu trago para vocês. Começando ali pelo primeiro gráfico, liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. O índice sai com R$ 1,46, cai para 1,28, para 1,24, para 1,08 e aí sobe um pouquinho para 1,12. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que a MRV tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,12. Quer dizer, paga e sobra. Está tranquila a situação financeira da empresa, não é uma grande sobra financeira quando se trata de longo prazo. Mas olhando a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que é o dia a dia da empresa, vamos ver que os números são bem melhores. 2,78 cai para 2,37, praticamente estável ali com 2,40. Em 2022 cai para 2,03 e sobe um pouquinho para 2,07. Para cada R$ 1 de dívida que a MRV tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 2,07. Paga, sobra, uma situação financeira extremamente confortável. Olhando o endividamento nesse quadro aqui, vamos observar ali o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 65,21%, sobe para 66,6%, sobe para 67,4%, sobe para 70,9% e esse ano recua um pouquinho para 69,8%. De tudo que a MRV tem no seu patrimônio, ela deve 69,8%. Nesse outro quadro aqui temos os indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. Então vejam só, a venda de um imóvel, a empresa tem que pagar o custo, tem que pagar a despesa operacional, resultado financeiro, impostos e mesmo assim, lá em 2019, sobrava 12,35%. Em 2020, 9,34%. Em 2021, sobrava 12,68%. Em 2022, devido ao prejuízo, a empresa perdeu 2,25% de tudo aquilo que ela vendeu. E esse ano também mantendo o prejuízo, apesar de ser um prejuízo bem menor, mas se traduziu ali numa margem líquida negativa de menos 0,2%. Já o gráfico do meio, que é a rentabilidade do ativo, é o ganho em relação a tudo aquilo que foi investido no patrimônio da empresa. Sai com 5,09, cai para 3,44, sobe para 4,46 e tem decorrência do prejuízo, em 2022, fechou com uma rentabilidade do ativo negativa em 0,7% e esse ano fecha também negativa em 0,07%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico ali à direita, é o ganho do acionista. Quem tinha as ações da MRV tiveram um ganho de 14,64% em 2019, 10,29% em 2020, 13,68% em 2021 e no ano de 2022 os acionistas perderam 2,27% e esse ano perderam 0,24% em função dos prejuízos apresentados pela companhia. Ao falar em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da MRV vale hoje patrimonialmente R$ 12,19, tá? Patrimonialmente. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar, com base na cotação do dia da gravação desse vídeo, R$ 7,65. Então veja que o valor de mercado é abaixo do valor que ela vale patrimonialmente, o que dá um PVP de 0,63, quer dizer, um deságio de 37% na venda das ações da MRV. Lucro por ação está ali entre parênteses, é um prejuízo por ação de 46 centavos em 2023, o que dá uma rentabilidade negativa de 6,01%. Como deu prejuízo em 2022, 2023, em 2023 não tivemos distribuição de lucros, então está ali zerado. A relação preço/lucro também está ali só um risquinho, porque o preço/lucro é o tempo de retorno do investimento através dos lucros gerados. Como não está sendo gerado lucro, não há como se medir um tempo de retorno. Free float, 63,85% das ações da MRV circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag-along é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, extraído do Google,
Temos ali um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da MRV desde 2019. Lá em 2019, a ação era cotada a R$ 14,40. Ainda em 2019, a ação disparou, ela chegou a R$ 21. Depois de uma queda, sobe novamente para 21, vem a pandemia, ela despenca. Aí ela chega ali num patamar de 11, 12 reais. Passou o efeito inicial da pandemia, ela já dispara novamente, vai lá para a faixa praticamente R$ 21, e desde então, em 2021, ela vem ali num processo de queda, que você vai vendo ali durante todo o gráfico, até entrar em 2022, no final de 2022, tenta uma reação, chegando a R$ 12, cai novamente, e no comecinho de 2023 atinge seu ponto menor, ali na faixa de praticamente R$ 6,40, R$ 6,30. Em 2023 ela dá uma subidinha, ali vai até R$ 13, cai novamente e agora começa 2024 aqui embaixo, na faixa aí de praticamente R$ 7,60, R$ 7,70, o valor da cotação da ação nesse momento. Por aqui então você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da MRV SA. Tá então mais uma empresa analisada, a MRV Engenharia e Participações SA, mais uma empresa que vem lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Falar em Minas Gerais, Belo Horizonte, meu abraço enorme para todo mundo aí de Minas Gerais, pessoal que sempre está participando conosco aqui, nos incentivando, participando dos cursos, enfim, que está junto conosco nessa caminhada aqui no canal Silas Legraf. O meu carinho enorme aí para vocês, muito obrigado mesmo de coração pela participação e pelo carinho de vocês. Então tá aí mais uma empresa analisada, a MRV Engenharia e Participações, que hoje é uma das maiores construtoras aqui do Brasil, uma construtora que, como eu já falei anteriormente, se especializou no segmento popular, né? Então ficamos aqui na expectativa de que o Brasil possa ter aí um desenvolvimento econômico que gere mais renda para as pessoas, para que todo mundo um dia possa ter o seu imóvel, a sua casa própria, né? Que é um sonho de todo mundo aí. E esperamos aí que esse crescimento econômico aqui venha gerar oportunidade, renda e desenvolvimento para todo o Brasil. E quando isso acontecer, naturalmente que todas as empresas brasileiras vão ser beneficiadas, até por quê? Porque ao vender mais, essas empresas vão também gerar mais emprego, renda e desenvolvimento, mas também elas vão ter mais resultados. E para quem investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente nesse setor produtivo, justamente no setor que trabalha, no setor que produz, ou no setor que gera as oportunidades. Então a gente chega aqui sempre na expectativa que as nossas empresas vão muito bem, e elas indo muito bem, todo mundo vai muito bem também. Então fica aqui a nossa torcida pela MRV e por todas as empresas, e a nossa torcida principalmente para você, que faça sempre as escolhas certas, que construa seu patrimônio e que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.